meus queridos, agora nós vamos à segunda parte da aula sobre editorial. O que eu quero, na realidade, é apenas mostrar um exemplo para vocês e passar uma pequena atividade. Então, nós vamos ler juntos um editorial e aí eu vou explicando parte a parte as características dele novamente, né? Vamos fazendo um resuminho. Então, o editorial que eu escolhi para ler com vocês foi publicado recentemente, agora 21 de março de 2020, no jornal Gazeta do Povo, tá? Então, olha o título: O coronavírus e a escolha entre o individualismo e a solidariedade. Então, pelo título, o que a gente percebe? Que, obviamente, o assunto é sobre o coronavírus e os autores, né, os editores desse jornal, vão falar um pouquinho sobre a questão do individualismo e da solidariedade a partir desse momento que nós estamos vivendo. E aí, vejam, primeiro parágrafo, introdução. Uma consequência quase inevitável, à medida que a pandemia do coronavírus se espalha por cidades e países, é o declínio do convívio social. Aqueles que se descobrem infectados precisam necessariamente se recolher em quarentena. E muitos outros decidiram impor o isolamento para si mesmos e suas famílias, como um meio de evitar ocasiões de contágio ou, ainda, para não se tornarem transmissores do vírus, caso já tenham sido contaminados, mas ainda não apresentem os sintomas. Uma dúvida que a escassez de teste, que já se começa a observar tanto na rede pública quanto particular, tornará cada vez mais frequente. Bom, então, introdução do texto. Obviamente que ele já fala sobre pandemia do coronavírus, apresentando o assunto, e qual aspecto especificamente vai ser desenvolvido? A questão do isolamento social. O posicionamento ainda não fica tão evidente assim. Se ele acha que é solidariedade, se ele acha que é individualismo, eles, né, os editores, mas ele já levanta uma dúvida aí. Tudo bem? Então, a apresentação do assunto e a apresentação do tema. Vamos ver o desenvolvimento para ver como as coisas se desenrolam. Guiadas pela prudência, empresas adotam mecanismos de trabalho remoto quando possível, e escolas suspendem aulas. Eventos são cancelados ou adiados por seus organizadores. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, fala em 2 ou 3 meses de muito estresse. A quarentena, voluntária ou imposta, é um teste severo para a sociedade, que tem diante de si a opção entre o individualismo, em que vale tudo para proteger a si mesmo, ou a força da empatia e da solidariedade. Então percebam que nesse segundo parágrafo, primeiro de desenvolvimento, ele já traz a autoridade, né, o ministro da Saúde, e traz também, né, o aspecto central que vai ser desenvolvido, que é individualismo e solidariedade. E percebam traços de opiniões em palavras como um teste severo. Quando ele usa esses adjetivos, né, severo, já mostra um certo posicionamento. Vamos ver a continuação do desenvolvimento. Não se trata apenas da adoção de medidas básicas de higiene, como lavar as mãos frequentemente ou a chamada etiqueta da tosse, nem de seguir as recomendações das autoridades sanitárias a respeito de aglomerações, ações que servem para a própria proteção, mas também são um sinal de respeito para com o próximo. Trata-se de compreender que os demais também têm suas necessidades e estão passando pelo mesmo desafio. É por isso que os supermercados se tornaram um mais novo campo de batalha entre o individualismo e o senso de comunidade. À medida que os brasileiros percebem que em algum momento terão de permanecer em casa, deu-se início a uma corrida ao comércio para comprar mantimentos e artigos de higiene, com o intuito de reduzir a necessidade de novas idas a supermercados no futuro. É bom lembrar que, mesmo nos países que adotaram quarentenas forçadas, como a Itália, os mercados seguem abertos, embora com restrições ao número de clientes dentro dos estabelecimentos. O individualismo manda levar tudo o que puder, mesmo que desnecessariamente. O bom senso recomenda colocar no carrinho apenas o necessário, já que outros também precisarão abastecer suas despensas. Vejam esses 2 parágrafos de desenvolvimento. Os editores continuam falando sobre o individualismo e sobre a solidariedade, a empatia,
E percebe que, em um dos parágrafos, eles não defendem, mas eles falam sobre a existência da solidariedade, porque os cuidados que tomamos conosco são cuidados que serão refletidos no próximo. Em compensação, eles falam do individualismo e das pessoas que querem estocar comida. Então, o tempo todo eles estão aí transitando entre esses dois aspectos, essas duas vertentes do tema. E aí, é animador perceber como já surgiram iniciativas destinadas especialmente aos idosos. Então, quando eles colocam é animador perceber, percebam que já são traços de um posicionamento, né, que estão sendo colocados em várias partes do texto, né? Então é animador perceber que já surgiram iniciativas destinadas especialmente aos idosos, que formam um dos principais grupos de risco para complicações do coronavírus. Em condomínios, por exemplo, moradores mais jovens se oferecem para fazer compras em mercados e farmácias para os vizinhos mais velhos. O ministro Mandetta ainda solicitou voluntários para atuar em asilos. Se o isolamento ajuda a manter os idosos longe de situações de contágio, ele também tem suas consequências negativas, especialmente para aqueles que vivem sozinhos. Um preço, aliás, que será cobrado não apenas dos idosos. A revista britânica The Lancet publicou em fevereiro uma revisão de diversos estudos sobre os efeitos psicológicos da quarentena sobre várias comunidades em surtos anteriores, como o da SARS, causada, aliás, por outro tipo de coronavírus, e do Ebola. Os efeitos vão desde o medo e a solidão até um estresse pós-traumático que pode continuar se manifestando até anos depois do fim do isolamento. Os autores do estudo apontam alguns fatores que atenuam o impacto psicológico. Alguns cabem aos governos, como quarentenas curtas e com datas para terminar, e um esforço para manter a população informada. Outros, no entanto, dependem da intensidade dos laços existentes em uma comunidade, como o uso da tecnologia para contato frequente com outras pessoas. A forma como viralizaram rapidamente cenas de italianos em quarentena cantando em seus apartamentos reflete a importância de manter o estado de ânimo durante situações como esta. Também neste caso, o altruísmo joga a favor. Os pesquisadores concluíram que o isolamento voluntário é menos danoso psicologicamente que a quarentena imposta. Então percebam, nesses dois últimos parágrafos que nós lemos, os autores trazem, né, situações de altruísmo, de empatia com o outro e também estudos para falar sobre os problemas de uma quarentena forçada. Por fim, a sociedade também será chamada a colaborar na mitigação das consequências econômicas do isolamento. Não há atividade econômica que escapará ilesa do coronavírus, mas algumas categorias de trabalhadores, como prestadores de serviços autônomos, estarão mais vulneráveis à redução da atividade econômica. Também já surgem grupos dedicados a cuidar dos filhos de pessoas que ainda não foram liberados para trabalhar em casa, e mobilização para ajudar trabalhadores se verão privados de sua renda habitual nos próximos meses. Então, eles seguem falando sobre a solidariedade, a empatia, diante de um cenário de caos, inclusive econômico, que pode surgir. O último parágrafo, conclusão. Os brasileiros estão descobrindo aos poucos os sacrifícios que serão chamados a fazer durante o surto da Covid-19. E ainda não chegamos a restrições drásticas como as adotadas na Itália ou na Espanha, embora não se possa descartar algo semelhante no caso de a curva de contaminação crescer de forma intensa e súbita. E mesmo em cenários mais brandos, é irreal depositar todas as esperanças no socorro governamental. Então percebam, nesse primeiro período é feita uma revisão do que foi trabalhado no texto, um posicionamento agora já defendido, é irreal contar somente com apoio governamental, ou seja, as pessoas também têm os seus próprios papéis. E, para finalizar, antes de qualquer coisa, o nível de altruísmo e o grau de coesão da sociedade, dos grupos de vizinhos, das organizações, são o que ajudará o Brasil a suportar muitos dos efeitos da pandemia. Então percebam, ao longo do texto eles falam sobre a pandemia, eles trazem a ideia do egoísmo, em que situações eles aparecem, trazem diversas situações de altruísmo e empatia, que é o
posicionamento que é reforçado e defendido com clareza na conclusão. É o altruísmo e a coesão social, a harmonia, que fará com que o Brasil possa passar por tudo isso de forma mais leve. Caso vocês queiram entrar no site para conferir o editorial, www.gazetadopovo.com.br, ou cliquem somente nesse link, que aí vocês conseguirão ler novamente. Os slides também estarão disponíveis no estudo.seb. Só que para essa semana eu não vou pedir que vocês façam um editorial, porque já tem várias redações a serem entregues, as datas estão lá no estudo.seb, estejam atentos, mas vai ser uma atividade um pouco diferente e vocês vão enviar para mim. Por ser o nosso primeiro texto, né, a primeira atividade argumentativa, eu é quem vou ler. Então, qual é a atividade? Elabore um parágrafo só, não é o texto inteiro. Ah, mas e se eu quiser? Você vai me mandar apenas um parágrafo, defendendo a sua opinião. Então, você vai expor a sua opinião e defendê-la, claro que com base em fatos, dados, estudos, nada baseado em achismo, sobre o tema isolamento social. Necessidade ou exagero? Então, você tem que escolher. Opa, de novo. Você tem que escolher um ou outro, necessidade ou exagero, e defender. O parágrafo deve ter entre 5 e 8 linhas, e o objetivo é, a partir da leitura do editorial que nós acabamos de fazer, avaliar a capacidade argumentativa de vocês. Então, eu posso usar esse editorial da Gazeta do Povo para defender a minha opinião? Sim, sem problemas. O parágrafo deve ser enviado para o meu e-mail, que é profisabelared@gmail.com, até o dia 28 de abril. Então, vejam certinho o e-mail para não dar problema. Prof, P-R-O-F, Isabela, com S, um L só, red, abreviação de redação, @gmail.com, até o dia 28. Então, somente um parágrafo, dependendo da sua opinião sobre o isolamento social ser uma necessidade ou um exagero, baseado, né, em estudos, evidências e não em achismos. Apenas um parágrafo de 5 a 8 linhas. Combinado? É isso por hoje. Fiquem bem e até mais.